Começar, ok? Dei um ok aqui no WhatsApp, né? Porque lá eu não tô vendo. Bom, gente, boa tarde. Iniciando, né, dentro dessa perspectiva que a gente está dura de isolamento, quarentena, essas coisas, os nossos trabalhos não pararem. Essa era uma fala, uma apresentação que estava prevista para a última quinta-feira, se não me engano, ou quinta-feira da semana passada, agora já não me recordo. E que nós, infelizmente, cancelamos por conta de tudo que está acontecendo, em virtude de coronavírus e tudo isso. Essa é uma fala ela é dentro, né, do grupo, como a gente está vendo, o Grupo Áfricas, é uma fala direcionada a comentar um pouco como foi o meu itinerário de pesquisa, o caminho percorrido pela minha pesquisa de doutorado, que é esta aqui. Cadê a câmera aqui? Ok? Ela chama Macunaíma Nambalizita, Representação dos Mitos e Poéticas da Alteridade. É um trabalho dentro do âmbito da literatura comparada. É... ela passou por vários caminhos até chegar a esse recorte. Então, por isso, eu penso que a apresentação ela foi direcionada, penso eu, ali quando planejamos isso, de ser direcionada para graduandos, mestrandos e doutorandos, para que possam ter uma ideia, né, de algumas dificuldades e dilemas que ocorrem dentro do âmbito da pesquisa. Tá? Para começar a falar sobre ela, tá, eu vi aqui o Washington falando. Para começar a falar, eu penso que, assim, rapidamente, eu acho importante falar também do mestrado, porque o mestrado, eles estão ligados, né? A pesquisa de mestrado e de doutorado, elas estão ligadas. Isso não é uma coisa que ocorre sempre, mas no meu caso, elas tiveram uma ligação profunda. A proposta inicial, desde lá do mestrado, foi uma proposta de representação dos povos indígenas na literatura brasileira e angolana. Depois, com o tempo, a palavra já foi percebido, eu vou chegar lá, mas o quão complexo era esse termo indígena em Angola. No Brasil não há esse problema, mas em Angola é um termo problemático, né? E ele parte inicialmente da pesquisa de comparação de dois livros, que são Os Papéis do Inglês, do Rui Duarte de Carvalho, e O Nove Noites, do Bernardo de Carvalho. São dois livros bastante similares na sua proposta, embora as narrativas sejam diferentes, mas as propostas vamos dizer assim, as sinopses dos livros são muito particulares. São a história de pesquisadores, antropólogos, e no caso um escritor branco que vai investigar o desaparecimento de antropólogos na década de 30, 40 entre os povos nativos no Brasil e em Angola. Os livros são lançados quase que simultaneamente, do Bernardo Carvalho é lançado um pouco depois, 2 anos depois. O Bernardo lê o livro do Rui Duarte Carvalho, escreve uma resenha sobre o livro, bastante elogiosa, na Folha de São Paulo, na época, e pouco tempo depois lança o Nove Noites, que, embora seja claramente inspirado no livro do Rui, é um livro que assume uma perspectiva bastante diversa, até porque um é um antropólogo, o outro é um escritor. Né? Não tem o ângulo da antropologia como norte. Então esses foram os pontos de partida lá no mestrado, e esse trabalho foi realizado, parte dele foi realizado no mestrado, que é a comparação dessas duas obras. E no mestrado, o que norteou muito essa análise e a dissertação foram as teorias pós-coloniais que deram, vamos dizer, a base teórica
para análise dessas duas obras, especialmente a obra angolana, né? Aonde em África, tudo isso, acho que os conceitos pós-coloniais me parecem mais apropriados, vamos dizer assim, por conta de questões históricas e até temporais, né? O colonialismo, como a gente sabe, terminou há muito pouco tempo no continente, né? Então, essas teorias nortearam e com isso a obra do Rui teve uma importância muito grande no mestrado, tá? E daí, da dissertação, partimos para o doutorado, ainda tendo a obra do Rui como base. O Rui tem uma obra muito vasta, eu tenho aqui uma série de livros, são Paisagens Propícias, lançado em 2005, que faz parte de uma trilogia, Como se o Mundo Não Tivesse Leste, Lavra, que é uma antologia poética, um livro de artigos, ensaios. Então, ele é um autor bastante rico e bastante complexo nas intervenções que ele faz. E para o doutorado, a proposta era ampliar a pesquisa, e aqui a gente entrou nesse contexto, que é a representação dos povos nativos. A proposta de doutorado era exatamente essa, a representação dos povos nativos na literatura brasileira e angolana. E quando inicia-se o doutorado, já de cara apareceu uma dificuldade que era uma dificuldade de mapear, de fazer um recorte bibliográfico inicial. Porque se no Brasil não é tão difícil a gente ter bem definido quais são as obras que retratam sobre nativos, indígenas, seja o termo que a gente usar, né? Se aqui não é difícil, a gente pode pensar no modernismo, no romantismo, obras bastante basilares, né, da literatura brasileira, algumas obras também bastante exponenciais de autores como Guimarães Rosa, também que tem alguns textos sobre isso, dentre outras obras. Na literatura angolana, isso se mostrou um desafio, porque um desafio quase intransponível. Porque se a gente for olhar de determinado prisma, todas elas vão falar sobre povos nativos, né? A partir dentro dessa concepção. Então, primeiro, a problematização do termo indígena fez com que a gente abandonasse. A gente, que eu falo eu, na pesquisa, e o orientador, a orientadora, né? Com que abandonássemos esse termo. Inclusive, numa das reuniões, foi muito importante uma das reuniões do grupo. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa, que eu cortei o coisa aqui. Ah, tá. Opa, valeu, Matheus. Vi agora o salve dele. Então, foi bastante importante uma das reuniões que a gente fez, um dos encontros que a gente fez, para pensar essa questão do termo indígena. Eu não sei se foi um artigo do Washington, que o Washington estava escrevendo, ou se foram textos que a gente leu, que trouxeram bem uma base de como esse termo era problemático, tinha a ver com o Estatuto do Indigenato, 2 ou 3 estatutos que foram lançados, que tinham um caráter colonial, então que essa expressão é bastante problemática, embora seja utilizada. A gente vê em alguns, cada vez menos, mas em textos ainda dos anos 90, final dos anos 90, alguns textos ainda utilizam essa expressão. Então, essa foi uma primeira dificuldade. E como mapear isso? Então, a princípio, foi um mapeamento histórico-cronológico de pensar, especialmente o século XX, que é quando a literatura angolana vai se consolidar, e no final do século XIX, século XX, e no Brasil também, pegando um pouco o século XIX, século XX, e tentar colocar essas duas, vamos dizer assim, estruturas literárias em paralelo e tentar mapear pontos de convergência. Bom, isso foi uma loucura, né? Essa é uma das primeiras dificuldades, eu acho, para quem está fazendo o mestrado ou o doutorado, especialmente o doutorado, que é mais tempo, a gente sempre acha que é muito tempo de abraçar o mundo com as pernas. E
de pensar num corpus bibliográfico muito extenso. Então, isso era uma bibliografia muito grande, dos dois lados, tanto o Brasil quanto a Europa. E cada um desses temas, ele é uma tese por si só. E essas teses, algumas vezes, já até foram. No caso do Brasil, há algumas teses bastante amplas sobre isso. Então, havia a necessidade de tentar achar um recorte. E, para isso, fomos trabalhando, buscando convergências entre esses campos. Uh, Deixa eu ver aqui. As teorias pós-coloniais, à medida que a gente vai avançando, elas, no meu caso, elas foram um pouco tomando um caráter do caráter central que elas tiveram na dissertação de mestrado, eles começam a ficar um pouco mais menos importantes de lado, não como uma base da tese. E até a minha qualificação, isso ainda estava muito esboçado e não claro na minha cabeça qual era o recorte. Não é? Esse recorte super vasto, na verdade, era uma proposta, mas eu ainda procurava alguma convergência para fazer a comparação dentro do âmbito, né, como todos comparatistas, né, da literatura comparada, com toda a dificuldade que isso tem, mas ao mesmo tempo pensando em uma bibliografia que foi importante, também são as bibliografias que falam sobre as convergências históricas, culturais entre Brasil, África e principalmente Brasil e Angola. Tem o Luiz Felipe Alencastro, que é um historiador, que tem uma obra bastante importante. Eu tinha separado aqui, agora já não sei onde está. Eu me recordei não me recordo o nome. Essa era uma das coisas também que pessoalmente me dera levar o material todo e mostrar para quem tivesse no encontro com a gente. Mas enfim, depois podem procurar, caso do nosso grupo a maioria conhece, mas se tiver alguém de fora, pode procurar para ver isso. Então, e no meio do doutorado, eu parto para um doutorado sanduíche em Lisboa, com a professora Manuela Ribeiro Sanches, que é autora de alguns livros importantes e paradigmáticos dessa questão, das questões pós-coloniais e de textos como esse Males que os Impérios Tecem, que foi um livro bastante importante durante o mestrado e também durante o doutorado. E ela tem um outro também, que eu tenho só a xerox aqui, que chama Deslocalizar a Europa, que é uma compilação também de diversos textos importantes dentro dessa área. E foi lá que eu consegui, em pesquisas, descobrir uma convergência que me pareceu interessante para pesquisar, que é a descoberta de um mito. Aqui no Brasil a gente já tem um mito que é bastante famoso, que é o mito do Macunaíma, que é um mito que proveniente dos povos Taurepang do norte, da região norte do país, e um mito que atravessou diversas representações artísticas e culturais do Brasil, na literatura, no cinema, tudo isso se transformou numa espécie de alegoria do que seria o Brasil. E em Lisboa acabei tendo contato com um mito chamado Nambalizita, um mito do sul de Angola que aparece diversas vezes em vários textos, nunca com grande profundidade. Há outros mitos que são mais explorados, mas o Nambalizita tem uma função importante no sul de Angola, e é muito trabalhado, especialmente na etnografia, mas também na literatura, e há um filme do Rui Duarte de Carvalho, da década de 70, sobre esse mito. Então, quando encontrei esse mito nas pesquisas, nos arquivos, nos acervos de Lisboa, isso me pareceu uma boa definição de recorte para a pesquisa. E pensei a princípio em pegar a parte literária. E quem foi que me deu? Foi a professora Manuela Ribeiro Sanches que deu a dica, que falou, por que você não traz também o cinema
para essa pesquisa. A literatura comparada é também comparar diferentes linguagens, não é só comparar a literatura de um país ou com outro, mas diferentes linguagens, diferentes formas. Então, o que parecia que eu tinha conseguido restringir um pouco a pesquisa comparativa, quando ela falou isso, abriu-se mais um campo. Né? E isso me apresentou algumas dificuldades durante a pesquisa. Mas a primeira coisa, enquanto eu estava em Lisboa, a coisa mais importante foi fazer todo o levantamento que eu pude fazer, etnográfico, acerca, e também literário, porque lá, apesar daqui a gente ter bastante coisa no Real Gabinete Português de Leitura, aqui no Rio de Janeiro e tudo isso, mas lá ainda há livros que a gente não tem aqui. Mas muita etnografia também. E fazer o maior levantamento possível sobre esse mito. Então eu fiz o levantamento, tirei muita xerox, um minuto só. Fiz esse levantamento, tirei muita xerox, trouxe todo o material para cá quando terminou o sanduíche. E daqui, quando retorno de lá, retorno com o recorte definido. Quer dizer, seria um estudo comparado, vamos dizer assim, uma etnografia das representações desses mitos, atravessando as representações etnográficas, literárias e cinematográficas. Tem uma vasta bibliografia, que aqui não vai dar, não tenho tanto para mostrar, mas tem uma bibliografia especialmente do Carlos Esterman, era um padre missionário português que esteve na década de 50 e 60 no sul de Angola, com os povos hereros, com os povos Cuvales, com os Ovaconhamas, com os Ovanianecas. Ele tem uma coleta de mitos bastante importante. São 50 contos bantos do sudoeste de Angola, se não me engano o nome. Tem o Charles Mittelberger, que é outro missionário também. O Henrique Abranches, que tem esse livro aqui chamado A Concava de Fete, aonde o mito do Nambalizita é uma das personagens principais. Em alguns textos do Pepe Tela, mas o mito adquire uma função bastante importante na obra do Rui, né? Seja no filme que ele realiza, e anos depois, eu vou chegar lá, essa personagem volta já no fim da vida dele, em 2009 agora, 2010, onde ele lança alguns manifestos para o que ele chama de manifestos neoanimistas, onde ele propõe, através de uma linguagem bastante interdisciplinar, entre literatura, antropologia, algumas questões de filosofia também, tenta propor uma visão diferente, vamos ver, do mundo inspirado pelo mito e pela forma de vida e de cosmovisão dos povos do sudoeste de Angola, com os quais ele sempre trabalhou. Tá? Então, isso tudo me levou. Tudo que eu estou falando aqui, estou dando um foco nas questões africanas, porque acho que tem o maior interesse aqui no grupo, mas tudo tem uma interface Brasil-África. Tudo que eu fiz sobre o mito do Nambalizita, fiz igual sobre o mito de Macunaíma. Com a diferença que o mito do Macunaíma, seja na literatura, no cinema, mesmo na etnografia, tem uma bibliografia muito mais vasta. Então, achei que a grande contribuição que eu poderia dar para a bibliografia do Macunaíma, por exemplo, seria a comparação com o mito do Nambalizita. E para o Nambalizita seria trazê-lo um pouco à tona sobre uma personagem que tem a sua relevância, mas que é pouco explorada lá em Angola. Não há nenhum estudo sobre ele especificamente, embora essa personagem apareça em diversas obras. Isso é algo um pouco intrigante. O Pepe Tela fala sobre ela, o Henrique Abranches fala, diversos outros falam. Então, mas não há um estudo. Procurei na internet, não há nada, uma tese, uma dissertação, nem nada do gênero. Então, isso, quando esse recorte é definido, e, quer dizer, temos a etnografia, a literatura e o cinema para falar sobre esses mitos,
se apresenta uma outra dificuldade, que é, para cada uma dessas, pelo menos foi assim que eu fiz, para cada uma dessas formas de representação, há uma bibliografia teórica específica. Para analisar mitos no âmbito da etnografia, existe uma bibliografia teórica para isso. Para analisar a literatura e as relações da literatura, né, com a mitologia, também é uma bibliografia. E com o cinema, a mesma coisa. Então, aqui tem um ponto que eu acho bastante problemático da tese e que eu pretendo agora, numa reescrita é, para para a publicação dela, tentar fazer com que isso não se repita de alguma forma, que tentar fazer com que essas coisas dialoguem um pouco mais. Elas estão um pouco isoladas em capítulos, ou seja, Macunaíma e Nambalizita na etnografia. E aí é um capítulo longo falando primeiro sobre a análise de mitos na etnografia. E eu contextualizo o debate, e esse é um ponto que talvez ligue um pouco os 3 capítulos, no caso, etnografia, literatura e cinema, que é um debate que se repetiu em todos eles sobre o formalismo e o estruturalismo enquanto bases teóricas. Todo um debate entre o Vladimir Prop, eu também gostaria de mostrar o livro, enfim, o Prop é um dos primeiros, na década de 20, fazer um livro pegando o caráter formal das construções mitológicas. E algumas décadas mais tarde, o Lévi-Strauss vai questionar isso. Eles chegam a debater em alguns artigos sobre essa questão. O Lévi-Strauss fala sobre alguns limites que o formalismo impõe nas análises etnográficas, e o próprio rebate algumas afirmações do Lévi-Strauss. Na minha tese, de alguma forma, para analisar as etnografias, eu acabo concordando um pouco mais com o Lévi-Strauss. Mas o próprio Lévi-Strauss ele é bastante afirmativo ao dizer da importância do próprio e do próprio formalismo para o próprio desenvolvimento do estruturalismo. Mas esse é um debate que ficou clássico, tem nos livros Antropologia Estrutural, é o 1, se não me engano, do Lévi-Strauss. Mas esse debate ele vai se repetir também na literatura e também no cinema em menor medida. Na literatura, por exemplo, há um grande debate de leituras formalistas do Macunaíma e de leituras estruturalistas do Macunaíma. E o que eu fiz foi trazer esse debate para analisar os mitos, inclusive o mito do Nambalizita, tá? Que é o que acho que interessa mais aqui. Então, esse é um ponto que para mim foi um pouco problemático, porque e também na hora da defesa foi um ponto questionado por uma das arguidoras da banca, que falaram que não há diálogo, está muito recortadinho, e o ideal, dentro do âmbito da literatura comparada, seria que as coisas estivessem mais imbricadas, né? Algo que agora, talvez com um pouco mais sem a pressão da tese e com um pouco mais de conhecimento e podendo elaborar melhor, talvez eu consiga. Mas naquele momento para mim, pelo menos, foi necessário achatar a etnografia, literatura e cinema, colocar cada um no seu escaninho e comparar só os mitos, né? Só as representações, tá? Então, para cada uma foi. Se no âmbito da etnografia tem esse debate, no âmbito da literatura, nós temos toda uma teoria literária que eu trouxe como base teórica para analisar. E no âmbito do cinema, a mesma coisa. Eu não vou citar aqui, enfim, não acho que talvez não interesse, mas são pessoas como o Bakhtin, Todorov, o Walter Benjamin, isso no âmbito da literatura, no âmbito do cinema, o Christian Metz, o Deleuze, o Ismael Xavier, o Didi Huberman e esses personagens. Tá? Então, essa foi a construção dos 3 principais
capítulos da tese. Na parte etnográfica também teve uma interface muito grande com a antropologia, em todos eles, mas na etnográfica ainda mais, com a antropologia. E aqui alguns estudos também que a gente fez no grupo Áfricas, foram muito importantes. Aqui alguns textos. Esse aqui foi importante, né? Tudo isso aqui foi dado a gente deu também, eu trouxe esses daqui, enfim, porque esses já são conhecidos. E também toda uma teoria sobre oralidade e transmissão da oralidade, transmissão de saber através da oralidade e através dos mitos. Então, isso tudo foi trazido para a tese. Tá? Então, esses foram os principais capítulos. Então, basicamente, acho que já fica claro que o dilema todo é um dilema que muita gente passa, mas, enfim, quem tiver um bom orientador que seja mais xiita, assim, te ajuda a não cometer esse erro, que é ter um corpus abrangente muito grande e querer abraçar o mundo com as pernas. Tá? Então, mesmo com a minha restrição em analisar os mitos, prossegue um corpus muito grande de análise. Né? A estrutura da tese ficou assim, ó. Representação dos povos nativos do século XVI do século XV ao século XVIII, onde eu pego uma série de representações dos viajantes e missionários, né, e como era feita essa representação. Primeiras representações literárias nacionais no século XIX, inclusive para Angola. Faço uma comparação com uma primeira novela lançada em Angola chamada Nigamuturi e com o romantismo brasileiro. Aí depois eu falo um pouco sobre modernismo literário e os mitos no século XX, que é da onde vai surgir o modernismo brasileiro, essas coisas, e que vai influenciar o que a gente pode chamar de um modernismo nas letras, uma modernização das letras em Angola algumas décadas depois, dada a influência da literatura brasileira sobre a literatura angolana, reconhecida por diversos autores angolanos, africanos e pesquisadores. Enfim, então tudo isso foi se delimitando. A tese no final ficou com essa estruturação, mas para mim ainda com esses problemas, não é? Que é o que eu pretendo resolver na publicação da tese. E uma vez defendido isso, há sempre um problema que é esse nível de comparação muito grande. Mas, enfim, esse é o âmbito da literatura comparada, ele tem alguns problemas. E, no caso, agora a pesquisa prossegue. No pós-doutorado, para além dos mitos, eu trabalhei com antropofagia e neoanimismo, a antropofagia oswaldiana, também do período do modernismo brasileiro, e muito tributária também de questões culturais indígenas, baseada na antropofagia indígena, e o neoanimismo, que o Rui Duarte de Carvalho propõe, mais uma vez pouco explorado no âmbito angolano, africano, como manifesto em 2009. Mas, assim, se é reconhecido que a antropofagia é uma das grandes contribuições do Brasil, vamos dizer, dos intelectuais brasileiros para a filosofia, a antropofagia e toda a forma como ela foi desenvolvida posteriormente pelo Oswald de Andrade, eu penso que o neoanimismo do Rui Duarte de Carvalho também tem certo potencial de indicar algumas maneiras diferentes de se pensar e de descolonizar, usando essa palavra bem está em voga, de descolonizar o saber, de descolonizar os modos de ver, né? Apesar dele ser um intelectual branco, mas um intelectual bastante consistente, vamos dizer assim. E então, já no final da tese, a pesquisa
A pesquisa vai passar vai avançar para uma questão que é do pensamento africano, tá? Aqui, a produção do saber, a África contemporânea. Esse texto aqui foi bem importante para a tese do Rotundi, Mito e Realidade. Esse também. E o que mais? Além dos textos do Apiá, tá? E de outros. Um que eu queria muito mostrar também é esse aqui, uma teologia cristã desde os ritos de Ovaconiama. Tem os problemas de ser uma teologia cristã, mas ele é a coisa mais recente que eu achei sobre o mito do Nambalizita, o que mostra que o Nambalizita está bastante vivo ainda no sul de Angola. Então, as complicações desse trabalho são o trabalho de fazer uma, deixa eu ver se eu acho que uma literatura comparada, um comparatismo de mitologia, que é algo bastante complexo e acho que até os antropólogos mesmo não costumam fazer e não fazem. Embora todo o trabalho passe por uma comparação entre um viés ocidental e um viés, vamos dizer, autóctone não ocidental, né? Então, mas essa comparação mitológica, ela não, eu procurei, já fiz uma pesquisa acerca disso, ela não é muito realizada, mas mas no caso é uma etnografia da forma como esses signos transitaram pelas culturas de Brasil e Angola. Então há esse problema. O problema é que eu gosto dos dois e não consigo largar os dois, essa comparação. Quando conseguir, talvez, elaborar isso numa futura publicação da tese de forma mais orgânica, acredito que isso vai ganhar um corpo, pensando no que seria uma contramitologia, quer dizer, uma mitologia periférica, uma mitologia não dominante, não ocidental, que são os mitos ocidentais, enfim. Isso é um projeto. Um texto que foi bastante importante, que eu também consegui na nossa reunião e que me trouxeram, foi o Comparar o Incomparável do Detienne, que trouxe também, abriu bastante perspectiva numa hora em que eu já estava batendo, acho que no muro, sem achar uma saída. E o Detienne me trouxe formas de fazer essa comparação de forma um pouco mais orgânica, tá? Então, esses são os temas que vem acompanhando desde do mestrado. Vou encerrar agora, tá? Já tem 40 minutos de live. Esses são os temas que tem acompanhando os dilemas de uma grande bibliografia, os dilemas da literatura comparada. Acho que para a história esses dilemas não são tão específicos, mas é de ter, no meu caso, 3 bases teóricas, né, e a gente tem que trabalhar com elas, porque são necessárias, uma vez que eu estou trabalhando com etnografia, literatura e cinema. E esse interesse permanece nessa comparação que eu tenho feito entre questões brasileiras e questões africanas, mais especificamente as questões angolanas, que são as que me interessam. Então, enfim, e esse trabalho segue até agora. No caso, o pós-doutorado agora que eu faço, não. Esse pós-doutorado ele se concentra muito sobre uma produção audiovisual indígena brasileira, mas certamente eu sigo estudando as questões e eu vou trabalhar agora também na publicação da tese, tentando amarrar isso de uma forma mais orgânica e, enfim, e tentar achar um ponto onde todas essas informações consigam convergir. Então, sendo de forma bem sincera e falando o que eu considero que são os problemas da minha tese, que foi defendida há 2 anos atrás. Eu acho que basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Não estava vendo os comentários. Peraí. Estou vendo agora.
Eu conheço a Inês, agora que eu vi o Matheus. Agora que eu vi o que o Matheus falou. Eu conheço a Inês, o trabalho dela é super interessante. A gente participou de um. Não sei se o Matheus ainda está aí, mas a gente participou de um congresso juntos. Ela é super interessante e ela está em Manchester. Tava, não está mais, mas ela está em Manchester agora. Estava em Manchester, que é onde eu estou fazendo meu pós-doc também. E ela é super interessante. Também peguei o nome de algumas pessoas lá. Mas enfim, para fechar isso, acho que foram só esses comentários, então não perdi nada, muita coisa. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, basicamente é isso. Acho que uh, a gente pode encerrar. Tem uma outra bibliografia que eu também queria trazer, se a gente tivesse, essa sobre os herreiros, que é um livro de fotos, mas interessante, do Sérgio Guerra. Esses livros aqui do Alberto também foram importantes, porque o Alberto, talvez vocês conheçam, desculpa, o Alberto Oliveira Pinto, que eu conheci em Lisboa. Ele é angolano, se não me engano, e ele trabalha bem numa interface entre história e literatura. No meu caso, a minha transita um pouco mais entre literatura e antropologia, mas todo viés histórico ela é fundamental para a gente fazer essa análise, seja literária, antropológica, seja o que for, tá? Acho que é isso, gente. Basicamente é isso. Eu acho que o intuito inicial, quando a gente pensou lá atrás, era da gente trocar informações. Eu ia levar toda essa bibliografia, deixá-la disponível para Xerox lá, e muitas outras. Eu acabou, como ninguém ia poder xerocar, eu acabei que não selecionei tudo, selecionei as pressas. Mas esse daqui também é interessante, um estudo sobre mitos. Aqui. Tá, vou salvar. Esse aqui também é interessante, é do Paul Radan, se não me engano, esse aqui, estão vendo? Então são textos lá, eu acho que o intuito era esse, eu ia levar muito material, acho que o que pode ser, agora não, né, por causa do corona e tudo isso, do coronavírus, mas o que eu pensei dessa primeira coisa era levar muito material, e quem se interessasse eu ia falar um pouco sobre cada material, pegar. Valeu, Matheus, eu falei com ela por e-mail há pouco tempo, com a Inês, foi ótimo, ela me deu uma dica lá, manda um abraço para ela. E abraço para você também, cara. Espero te ver em breve aí. Eu tinha congresso, tinha tudo para ir em Portugal, tá tudo parado. Espero que essa loucura passe logo e que a gente possa se ver logo. Grande abraço. Ah, então, enfim, e acho que a ideia era essa. Com isso não dá, mas acho que pelo menos a gente mantém, né? Eu propus a gente fazer por vídeo por causa disso. Acho que pelo menos a gente mantém as atividades. Isso aqui não foi uma aula, não é nada disso, era só. Acho que o intuito inicial era expor algumas dificuldades de pesquisa que a gente tem no meio da pesquisa. Algumas dessas dificuldades se repetem em todos os doutorados, enfim. E é isso. E agora? O que fazemos? Bota aí nos comentários. Porque se fosse no Hangout, a gente ia trocar uma ideia agora. Agora, aqui eu não sei como é que a gente faz. O que fazemos? O que vocês sugerem? Maravilha. Pois é, eu acho. Um dos principais era você. Eu queria levar um monte de material pensando lá que você tinha mandado um e-mail, eu acho, né? Perguntando sobre algumas coisas. Eu ia separar um bom material. Tem bastante coisa que pode te interessar. Eu tenho que ver se tem um Mittelberger aqui que você pediu. Eu não lembro se eu xeroquei, mas deve estar xerocado em algum lugar. Agora eu olhei por alto e não achei. O que vocês sugerem? O que fazemos? Encerramos ou batemos um papo em algum lugar? Fica por aqui? O que vocês sugerem? Ou eu encerro e salvo? Agora tem que me ensinar como é que salva esse vídeo para não encerrar sem salvar. Chama-se. Peraí que eu vou pegar.
Ué, botou a mensagem e tirou. É, chama-se Deslocalizar a Europa: Antropologia, Arte, Literatura, História e Pós-Colonialidade. Esse é esse aqui, tá? Ah, é o a Xerox. Ele tem textos, quer ver, do Said, do Hayden White, do Johannes Fabian, do James Clifford, o Homi Bhabha, Chakrabarty, Mary Louise Pratt, Hal Foster, tá? E o outro dela, que foi muito importante, ele tem uma perspectiva. Esse trata de textos um pouco paradigmáticos, dos dilemas da antropologia, da história, das questões de autoria relativo a isso, né? Então tem um viés também ligado com a literatura. E esse aqui, esses livros não tem no Brasil, né? Então não, o Deslocalizar teve mais a ver com a literatura, com a questão da literatura e não dos mitos em si. Mas é mais nas questões de narrativa, questões de questionar alguns lugares da antropologia. Deixa eu ver quais são os textos exatos. Era mais sobre isso. Por exemplo, O Tempo e a Escrita sobre o Outro, do Johannes Fabian, porque aqui eu estava pensando em como essas literaturas estavam, né, os autores literários estavam escrevendo sobre esses mitos e sobre os povos que trabalham com esses mitos, que têm esses mitos na fundação, né, das suas cosmologias e cosmogonias. Qual outro? Deixa eu ver aqui. O Artista como Etnógrafo, também, do Hal Foster, e Transculturação e Autoetnografia, da Mary Louise Pratt. Eu me lembro que foram textos que eu usei, mas acho que foi mais no âmbito da literatura, não no âmbito da etnografia em si. No âmbito da etnografia, o que eu usei foram, por exemplo, foi o Prop e o Levi-Strauss. Valeu, Amanda. O próprio Levi-Strauss. E aí tem um texto que é um livro aqui no Brasil, eu tenho ele em PDF, que chama Análise Estrutural das Narrativas. E tem um texto agora não me recordo o nome, um pesquisador francês, que é Análise Estrutural das Narrativas Mitológicas, que foi um texto bem importante também. Mas que no caso me pareceu até que ele era mais. Essa linha entre formalismo e estruturalismo, ela também, às vezes, ela fica meio confusa, porque na verdade ele me parece que faz um estudo bastante formal, mas ele se auto-intitula estruturalista, né? Ele faz uma grande, quase um cálculo matemático. E esse livro aqui da Manuela, esse é famoso, né? Eu acho que a gente já usou muito nos grupos, acho que já circulou o PDF, porque esse é para estudos africanos mais do que o outro, Deslocalizar a Europa. Esse aqui tem textos do Senghor, do Dubois, do Césaire, do Fanon, do Mani. Enfim, tem textos bastante importantes. Ao final das comparações, o que me chamou a atenção, o grande lance foi esse, foi não chegar a uma conclusão única para os dois, né? O que, de certa forma, é até seria o óbvio, vamos dizer assim, mas é perceber como esses mitos eles servem ao mesmo tempo para ah, é- é- servem ao mesmo tempo para reafirmar uma identidade e ao mesmo tempo colocar essa identidade em questão, tá? É esse ponto de tensão em que eles ficam. Isso me parece um pouco por conta da função deles de tricksters. O Macunaíma é um trickster clássico. Eu também usei o do Evans Pritchard, o Snooer, que tem alguns ensaios interessantes. E o Nambalizita também tem um caráter trickster, embora com menos humor do que o Macunaíma. Mas ele também pode ser encarado como um trickster na medida em que ele serve para questionar certas estruturas sociais consolidadas. E como isso se repete, quer dizer, como a literatura e o cinema, no caso, vão se apropriar desses mitos para questionar as estruturas da sua época, no caso, né? Aqui com gradações, porque o
o Henrique Abranches, apesar de ser um antropólogo, tudo, ele tem uma visão muito conservadora, às vezes um pouco e muito carregada de todo um certo marxismo da época, e aquele marxismo que pensava em acabar com os tribalismos, quer dizer, colocar os tribalismos, as culturas originárias num passado que deveria ser superado, e o Rui Duarte pensa diferente. O Nambalizita ele está sempre tensionando essas coisas, assim como o Macunaíma também me parece. Então acabou sendo um estudo sobre os mitos, da forma como eles atravessam, né, essas culturas, e não só as culturas originárias, mas como eles são resgatados para simbolizar uma certa identidade, mas ao mesmo tempo eles estão o tempo todo no, na parte interna desses mitos. É impossível você consolidar, estabilizar uma identidade nacional, porque eles são o avesso disso, eles são o avesso de identidades fixas, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver as outras perguntas. É pensar uma teoria própria da antropologia angolana. Não própria da antropologia, não sei se é própria da antropologia angolana, mas própria da uma teoria antropológica, vamos dizer assim. Quando eu trabalho com os mitos, a etnografia, vamos dizer assim, os relatos etnográficos, para esmiuçar esses mitos e o que eles significam para as sociedades nas quais eles estão inseridos, né? O Macunaíma entre os Taurepang, o Nambalizita entre os Ovacuanhama, eu utilizo basicamente teoria antropológica e etnografias. Basicamente isso, né? Acho que não uso mais nada além disso. E aí, quando passo para a literatura, eu pego as conclusões tiradas dali, para ver de que forma o autor literário se apropria daquela ideia e muda ou não. No caso do Henrique Abranches, todos eles mudam, né, um pouco pela sua, incluindo a sua formação e o seu modo de ver o mundo, e no caso difere bastante a interpretação dessa personagem entre o Henrique Abranches e o Rui Duarte Carvalho, que são contemporâneos. Isso aqui é curioso. Seria muito simplório comparar uma obra dos anos 70, pós-independência, com uma obra de 2000 e pouco. Mas não, o Henrique Abranches lança a obra dele em 1980 e o Rui Duarte de Carvalho lança o filme dele em 1982. Então, um período muito pequeno, mas com uma diferença de visão muito grande do que era o processo de independência, né, e do que já se transformava aquele processo de independência logo em seguida, e principalmente qual era a função dessa personagem, quer dizer, o que essa personagem poderia trazer. O Rui em nenhum momento coloca o Nambalizita como uma personagem no passado, em um passado mítico, que já ultrapassado pela contemporaneidade ocidental, e nada disso. O personagem do Rui, ele convive entre os mundos, e coloca esses mundos em tensão. Eu acho que isso é o mais interessante. Qual livro, Marilda, qual livro você está falando? Marilda? Você tinha falado de algum. Tem um livro em PDF, mas eu não entendi qual o livro. Mas qual o Áfricas? Eu não entendi. Qual é esse Áfricas? Ah, Gustavo, valeu! Quanto tempo! Carol, beijão. Ah, pois é, gente, não foi uma apresentação, foi muito isso aqui, cara, foi dentro desse caos que a gente vive, por incrível que pareça, trancado em casa, eu não consegui planejar nada. Um, porque eu fico colado vendo tudo que tem sobre corona. Dois, para ver o avanço disso. Dois, um monte de prazos se esgotando e a gente não conseguiu fazer. Mas, por isso que eu falei com o Washington que não era bem uma aula, mas o da Manuela,
Pois é, o da Manuela eu acho que alguém colocou, não colocou? Se não colocou inteiro, colocou vários textos aqui desse. Aqui são os textos clássicos, vamos dizer, os manifestos, os textos clássicos realizados por africanos na década de 50, 60. Tem o grupo de estudos, Raquel, tinha pelo menos um drive com PDF, não sei a quantas anda. O deslocalizar, não tá lá não. É, o deslocalizar, ele tá. Eu tenho ele aqui, mas não em PDF. Eu tenho a Xerox dele, mas posso disponibilizar, claro. É uma coisa pra gente fazer. Bom, gente, com tudo isso, ainda tem uma bibliografia. Só de África tem uma. Esse foi um trabalho que é. Ah, então, o outro é esse aqui. Males que os impérios tecem. A introdução que ela faz para esse livro é muito bom. O deslocalizar, não é, Washington? Podemos colocar, sem dúvida. Eu, quando cheguei de viagem, botei bastante coisa lá no PDF, no arquivo da Xerox, da UERJ, que agora está fechado, né? Mas botei bastante coisa. E acho que quando acabar essa loucura, essa apresentação ela é muito, como falei, ela é muito válida para quem vai ainda encarar esses dilemas de pesquisa e também para a gente levar uma bibliografia e falar, comentar sobre ela que pode ajudar alguém na pesquisa. Ah, pô, isso que você falou dessa é interessante, quero essa, pô, me passa esse texto, não sei o quê. Então essa troca pode ser muito importante, porque aí a gente pode fazer uma leitura, uma apresentação comentada da bibliografia que a gente usou, né? E pode ajudar, pode abrir caminhos aí para as pessoas. Vocês conseguem ver quantos. Eu não consigo ver nada, eu tô. Gustavo, a gente podia aproveitar a quarentena e escrever aquele artigo que a gente falou sobre há um tempão sobre a negritude e a contemporaneidade, né? A gente está se devendo essa. Podíamos aproveitar, fazer umas chamadas e definir isso. Sabe-se lá quanto tempo. Vamos transformar essa quarentena num período produtivo, pelo menos. Sim, e além do colonial. Mas o que que você sugere como além do colonial? O que que você quer dizer com isso exatamente, Washington? Vamos combinar, Gustavo. Eu vou te falar. Vamos combinar uma conversa e a gente daqui a umas semanas vamos ver como é que a coisa vai adiantar. A gente marca um Skype ou um, como se fala, um Hangout, uma coisa assim, e a gente conversa. Ah, que maravilha, Gustavo. Parabéns. O livro é sobre o quê, Gustavo? Eu queria ouvir vocês. Me sinto solitário, só eu falando e vocês escrevendo. Esse livro é um basicão muito bom, esse livro, Deslocalizar a Europa, porque a Manuela faz uma seleção no ponto, assim, dos textos cruciais, e vários deles aqui não tinham tradução em português. Eu não sei se agora tem, mas quando ela lançou, vários deles não tinham sido traduzidos. Ela que fez a tradução. Ih, foi mal meu telefone. Lembra o nome desse livro, Gustavo? O do Michel Caen? Ah, você vai lançar tua dissertação sobre Senghor, que maravilha. Qual é o nome desse livro do Michel, o Washington? Eu não lembro.
Cara, essa é uma discussão polêmica, porque eu comecei a achar certas. Mas assim, é difícil falar também, porque eu vou tomar porrada também, mas eu comecei a achar um pouco limitador certos conceitos pós-coloniais para análises mais amplas. Assim. O conceito pós-coloniais, depois da minha dissertação, eu comecei a ver que ele não deu conta de tudo e tive que abandonar e ir para outros conceitos. Mas enfim, é um conceito super importante, óbvio. Ele questiona o conceito pós-colonial, né? De quem? Do Michel? Eu não entendi, não tô entendendo isso. Procurando aqui os textos, eu não sei qual que foi que eu mostrei. Eu descobri os conceitos pós-coloniais no mestrado, foi um mundo assim que se abriu, foi a base teórica do mestrado, mas para o doutorado eu também comecei a ver certos limites, e aí utilizei com certa parcimônia. O livro do pós-colonialismo, deixa eu ver. Mas era livro ou Xerox? Agora eu já não lembro. E vou apresentar para vocês o Nambalizita. Olha o personagem cinematográfico do Rui. É esse aqui, ó. Nelizita. Esse do Soyinka também foi muito importante para a tese. E o Sundiata, a gente chegou a dar lá no início do grupo, não foi, Washington? Me lembra aí, a gente você não passou o arquivo do mito do Sundiata, que era um quadrinho? O que era? Eu já não me lembro. Mas eu me lembro que tinha um. Você acha que disponibilizou isso. E aí esse livro também foi bem importante para é, pensar essa interface entre história, literatura, mito, tudo isso. Não sei, gente, não sei qual é esse livro que vocês estão falando, não. Deixa eu ver aqui. Uhum. Gustavo, olha o que tem aqui também. Tem artigo teu aqui, não tem? Acho que tem artigo teu nesse daqui. Não está disponível. Eu estou mantendo ela ainda coisa porque eu vou publicar. Então eu quero que ela se mantenha. Eu tenho até 4 anos para disponibilizar ela, para publicar, senão eles disponibilizam. Ou publicar e aí eu libero. Mas por enquanto eu estou mantendo. Eu não sei, eu nem sei muito bem como agir, mas acho que lá atrás eu ouvi falar que era melhor coisa, porque tem um lance mais inédito, acho que acaba atraindo mais as editoras, eu acho que tem esse tipo de coisa. O dossiê da Cult. Acho que é isso, gente. A gente podia fazer agora um bate-papo, né? No Hangout, todo mundo se ouvindo. Eu queria ouvir vocês, sair da solidão, desse, dessa quarentena pavorosa que tá rolando. Claro, claro, vou avisar. Tenho conversado, mas eu preciso retrabalhar esses pontos que eu acho que não estão legais. Já tive até uma proposta de lançar.
pagando, mas está até num esquema legal, seria lançado aqui na Alemanha, assim, naquele esquema sob encomenda. Mas não está legal ainda. Eu acho que eu quero sentar, ter um tempo, alguns meses, para sentar e reescrever essa parte dos mitos, assim, e deixar ela mais consistente. Qual é a editora que você vai lançar, Gustavo, a tua dissertação? Valeu, Austin. Valeu, pessoal. Ah, meu Deus, eu não sei fazer essas coisas. Deixa eu ver onde é que eu salvo isso. Aham. Me dá um direcionamento aí antes de sair, Austin. Onde é que se salva? Share screen. Foi, galera. Vocês gostaram? E nem foi algo muito, muito planejado. Quando a gente começar a planejar mesmo a aula, vai ser lindo. Maravilha. Apres, tá bom. Como assim, Matheus? Desenvolve um pouco mais. Os três suportes é o quê? Etnografia, literatura e cinema? Pois é, Gustavo, pois é. Tem que correr mesmo. Tu tá onde, Gustavo? Você tá no Piauí? Você tá onde? Ou tá aqui na área com essa crise? Ah, tá bom. Vou salvar, Washington, pode deixar. Se for isso, eu vou salvar. Vou encerrar aqui e depois eu salvo. Só que vai ficar esse bate-papo aqui também salvo, né? Depois você podia editar, cortar essa parte aqui, que já acabou, que é essa conversa. Ah, então, Matheus, a forma que eu faço é o seguinte: primeiro, a etnografia é basicamente teoria antropológica e etnografia. Depois, porque isso foi a base para tudo. Depois, a forma como isso vai se alterar para a literatura. Então, quando eu começo a trabalhar na literatura, eu parto do ponto da etnografia e puxo para a literatura. Dou um contexto de quando a obra foi lançada. Total, há muitas diferenças. Há muitas diferenças. O que eu tento localizar é o porquê dessas diferenças, né, no contexto social que ela envolve, e essa recorrência do mito utilizado sempre como essa maneira de fortalecer uma identidade nacional. Ah, aí eu vou lá, Gustavo. Aí depois você manda para eles. E aí, legal, legal, Washington, muito legal. E aí, da literatura, eu parto para o cinema, porque o cinema foi influenciado pela literatura, né? O Macunaíma no cinema, ele é adaptado do Macunaíma da literatura. Então, a gente já tem aqui uma segunda roupagem e uma segunda forma semiótica, vamos dizer assim, do mito, né? O mito já vai tendo uma outra transformação. No caso do Rui, não. O mito vem direto do mito, da etnografia e do contato que ele tem com os povos de lá. Então, isso são pequenos apontamentos que eu vou fazendo para fazer essas conexões. Agora, tem mais coisas aí automatizadas que eu realmente não fiz. Mas a relação é essa, menos. Voltando à tua pergunta, é que das etnografias saem as literaturas e das literaturas sai o cinema, com a diferença que o Rui sai direto da etnografia. E, assim, as particularidades de cada linguagem, né? Quando você coloca aquilo em imagem, né? E o mais curioso é pensar que os dois acabam sendo mitos de personagens negros, né? Assim, os intérpretes são negros, o Grande Otelo
e o ator, que eu nem me recordo o nome, porque não é um ator, era um, um membro da sociedade da época, né? Aí aqui eu vou para outros pontos também de uma certa vanguarda do Rui, que é de fazer muito, assim, numa época em que ninguém cogitava, e se alguém já tinha feito, foi uma pessoa ou outra, foi de fazer um primeiro filme totalmente falado numa língua africana, onde os intérpretes eram personagens locais que estavam interpretando, não é um filme etnográfico, né, uma filmagem de um ritual ou de nada disso, eles estão interpretando, vamos botar assim, um mito deles. Então, tem um caráter, isso no continente africano, no sul de Angola, tem um caráter bastante vanguardista aí dele nessa proposta. Aí depois eu acho que o cinema angolano é enterrado com a guerra civil, com tudo isso, né? E aí todas as propostas vão sendo enterradas. Acho que é mais ou menos isso. Galera, foi ótimo. Já podemos marcar o próximo, depois a gente marca uma reunião. Eu já estou com a boca seca aqui de tanto falar, tá bom? Eu particularmente prefiro que a gente faça reuniões onde a gente possa ouvir os outros, possa bater um papo mesmo. Se a gente achar, eu sei que o Zoom dá para você gravar, não sei como é que faz para compartilhar depois, mas o Zoom dá para gravar e ouvir todo mundo, né? Faço a apresentação, depois todo mundo fala. E o Hangout eu não sei se dá para gravar ou não, teria que ver, tá? Mas enfim, o que vocês decidirem, a gente leva. Pessoal, boa quarentena aí, cuidem-se todos, tá? Vamos passar, vamos tentar manter as atividades à distância. Falo isso para vocês, falo para mim também, né? Tentar manter a sanidade, a gente se manter trabalhando aqui. Pelo visto, serão meses duros, esses que nos aguardam, tá bom? Vou desligar aqui e salvar então, tá? Um abraço para vocês e até mais.